E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo de Mouse and Guardian falando sobre as mecânicas. E hoje a gente vai entrar num vídeo bem importante que são os tipos de teste. São dois tipos, o primeiro é o obstáculo. O obstáculo, ele é o seguinte, é quando você tem que fazer alguma coisa contra o ambiente, digamos assim. Não necessariamente o ambiente, eu acho que a melhor descrição é obstáculos, porque mesmo ambiente, quando vocês vão aprender sobre duelos, sobre luta, sobre combate, vocês vão entender que até o próprio ambiente é um inimigo em potencial que você luta contra ele, digamos assim. Mas praticamente o obstáculo é dividido em três partes. O primeiro é quando o GM discute e explica para vocês qual é o problema do obstáculo. O segundo é a classificação com um número que representa a dificuldade de passar no teste do obstáculo. Por último, ali tá meio errado ali, mas seria obstáculo tem uma perícia ou habilidade que possa ser usada para superar. Então você vai listar para poder falar. Então, por exemplo, aqui, para cruzar um riacho, esse é o problema. Existe que um personagem passe por um obstáculo 3, essa é a dificuldade. Teste de saúde, essa é a habilidade ou perícia, né? Para passar em um teste, você precisa ter um número de sucessos igual ou maior do que o do obstáculo. Então, vamos dar um exemplo. Minha saúde é 5, então eu jogo 5 dados. Preciso pelo menos de 3 sucessos para passar nesse teste e atravessar o rio ileso. E aí a gente tem as faixas de dificuldade. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e ele pode ser maior do que 6, mas isso é uma coisa muito extrema, ok? Você pode ler certinho para entender mais ou menos quanto que funciona cada dificuldade. Então vamos lá agora para os tipos de teste. Existem dois tipos. É o independente, que você vai fazer contra um obstáculo normalmente. E o que você vai jogar contra um jogador ou GM, que é um teste contra. Os independentes, por exemplo, são esses daqui. Os testes independentes é praticamente igual à questão que eu expliquei para vocês do obstáculo. Vai ser uma coisa que você vai fazer contra um número fixo. Então, é aquele exemplo do riacho, serve a mesma coisa para aqui. Aquilo era um teste independente. Mas uma coisa que pode acontecer num teste independente é que um mouse ele pode ajudar o outro. E aí, o que isso faz? Permite que o personagem tenha mais um D para o teste. Mas para poder ajudar tem que fazer sentido, ok? Não pode simplesmente falar eu vou ajudar. Vai ajudar como? Você tem que explicar. E o GM é que vai decidir se pode ou não o personagem receber essa ajuda. Os testes contra ou versus, chamem da forma que quiserem, é uma maneira de resolver disputa entre dois personagens, seja NPC e jogador, ou dois NPCs ou dois jogadores. Então ela pode ser uma luta, ela pode ser empurrar, ela pode ser um tipo de competição, qualquer coisa do tipo. Um vai jogar um teste contra o outro usando a habilidade apropriada, ok? E, nesse caso, quem tiver mais sucessos ganhou. Caso eles tiverem o mesmo número de sucessos, isso se chama empate. E aí, eles vão ter que jogar um teste de vontade ou saúde para desempatar. Agora, se já era um teste de saúde ou vontade, né? A próprio jogo já era de um teste de saúde e vontade, aí você vai para sua natureza, ok? Se houver um segundo empate, isso eu não gosto muito bem dessa regra, o GM ganha o teste. E aí ele pode aplicar alguma condição, alguma coisa por ter ganhado, né? Ele fala, ele ganhou de você, mas ele ganhou a condição tal. Quando tentam fazer isso para você. Agora, se for uma coisa entre os jogadores, o GM vai determinar quem vence. E aí ele pode aplicar uma reviravolta, uma condição para a pessoa que venceu, tá? Usando uma perícia e uma habilidade é bem simples. Se você for fazer um teste de habilidade, você vai rolar dados D6 igual ao seu nível na habilidade. Se for um teste de perícia, você vai rolar dados D6 igual ao nível de sua perícia, no caso. Se for um teste que usa uma perícia, mas você não tem a perícia, você faz um teste chamado sorte de principiante. Você vai fazer um teste de vontade, se for algo social ou mental, e saúde, se for algo físico. Porém, com metade dos dados arredondados para cima. Então, se você tem 5 de saúde, você tinha que fazer algo de guerreiro, por exemplo, mas você não tem guerreiro, o mestre vai falar, então gira com 3 dados, porque você tem 5 de saúde, metade arredondada para cima, 3 dados. Agora, se você tiver com 0 nessa habilidade por causa de uma lesão ou qualquer coisa do tipo, você não pode fazer o teste, ok?
dessa forma que eu expliquei e você vai ter que jogar natureza. Lembrando que vai ser jogar sua natureza sem ser uma coisa... provavelmente vai ser uma coisa que sua natureza não é ligada, ok? Então é isso, galera. Era isso que eu tinha para explicar para vocês sobre os tipos de teste. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, do seu narrador, e fui.